nosso programa Viver Direito de hoje, temos a doutora Daniele Azevedo, que é advogada, especialista em direito imobiliário, para conversar com a gente um pouquinho sobre os contratos de locação, que é principalmente a sua área de atuação. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pela participação, por essa oportunidade. Não, é muito bom para a gente poder falar um pouquinho para as pessoas, né, e explicar como que funciona, porque quantas pessoas utilizam de aluguel, se vinculam a uma imobiliária, né? Mas antes da gente saber, eu gostaria que você contasse um pouquinho de você, da sua trajetória, até atuar mesmo nesse ramo. Claro. A minha atuação, né, no direito iniciou logo após a conclusão da faculdade. Eu fui trabalhar nessa imobiliária, que hoje é minha cliente, e eu não imaginava que eu fosse atuar na área do direito imobiliário, porque eu gostava do direito trabalhista e pensava em prestar concurso. Então, com o tempo, trabalhando, eu comecei a apaixonar pela área. Foi então que eu resolvi me especializar, fazer pós-graduação. E cada dia, cada dúvida, né, que vinha de cliente, eu fui me apaixonando e pesquisando. Eu falei assim, gente, é isso realmente que eu quero. E quando a gente foca, a gente tem um nicho, a gente consegue qualificar as informações. Né? E não imaginava, porque na faculdade passou muito rápido sobre a matéria, só na teoria dos contratos. Verdade. Então, realmente eu não tive muito acesso ao direito imobiliário. Depois que eu comecei a trabalhar na imobiliária, eu fui aprofundando. E aí o diretor da imobiliária chegou um dia para mim e falou assim, Daniele, o que você acha de abrir o seu escritório? E eu vou ser seu primeiro cliente. Eu fiquei temerosa, eu falei assim, gente, como que eu vou fazer isso, né? A gente está tão acostumado a trabalhar para os outros e eu agora ser empreendedora do meu próprio negócio, eu fiquei realmente assim, com muito medo. Foi um desafio, Foi um né? desafio. Eu fui deixando para lá para ver se ele esquecia dessa ideia e aí até que chegou um tempo que ele falou assim, não, eu vou te ajudar, eu vou te demitir e você vai montar o seu negócio, você tem que pensar grande. Legal. Né? E eu sou grata ao Geraldo, que me deu essa oportunidade, né? E através disso foram vindo os desafios. Eu comecei a pesquisar mais sobre empreendedorismo jurídico, fiz alguns cursos de extensões, né, para poder se aprimorar mais nessa área, sobre precificação de honorário, gestão, como atender o cliente, tudo muito novo. A gente não aprende isso na faculdade, é muita teoria. Verdade. Então, foi um mundo novo, amei, estou amando, está cada dia um desafio. Nós vamos deixar, inclusive, aqui os seus contatos, para que as pessoas te procurem, para esclarecer mais dúvidas. E com o passar do tempo, Grazi, a própria imobiliária e outros clientes foram me indicando, eu fui me envolvendo, né? Acabei focando no direito de locação, devido a estar envolvida nessa parte de imobiliária, né? E amei, né? Estou cada dia mais assim, encantada e falo para os jovens advogados, né, que devem conhecer essa área sim, porque é bem promissora. Porque vai lidar também em algum momento ou outro. Porque sempre quando tem alguma questão voltada para algum contrato, a primeira coisa que eles pensam é num advogado. Então, o advogado, ele não, como você falou, né? Às vezes está dentro de uma área, da outra área, e não é uma especialidade, e às vezes ele fica perdido, porque tem, na prática, alguns desafios. E eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre isso, né? Desse direito de locação. O que você acha que é muito importante das pessoas não deixarem de saber? Sim, principalmente com relação, eu vejo muito no dia a dia, as pessoas confundirem o direito imobiliário, a lei do inquilinato com o Código do Consumidor. Então, sempre chega para mim, principalmente com relação à multa contratual, né? Nossa, essa multa está muito abusiva, por que no Código do Consumidor é assim? E há uma diferenciação, né? Isso já está classificado na jurisprudência, na doutrina, que não tem, né, essa mistura. A lei do inquilinato, ela é uma lei específica para a legislação, o Código do Consumidor é totalmente diferenciado, então assim, não se misturam, são leis federais que não tem como você querer colocar uma, né, de encontro com a outra. Você tem que, naquele caso concreto, saber aplicar qual que é a legislação que vai realmente ser condizente com aquele caso. E no caso do inquilinato, é a lei do inquilinato. E a própria lei do inquilinato fala que na falta, né, de alguma... Não, uma omissão da lei? Omissão, exatamente, você vai aplicar o Código de Processo Civil ou o Código Civil. Então, ela não cita o Código do Consumidor. Então, o que eu posso falar, né? Por exemplo, para um proprietário, né? Quando ele for procurar um imobiliário para deixar o imóvel dele, que sempre acontece, né? Às vezes, alguns querem administrar o próprio bem, mas eu acho muito mais assim, garantido para ele e seguro deixar numa administradora. Por quê? Essa administradora, principalmente se ela tiver uma tradição em administração de bens móveis
e que tenha respeito da comunidade. É muito importante, né? Então, pesquisa no Google. Hoje em dia tem um Reclame Aqui, né? Então é fácil você saber a reputação daquela imobiliária. Dá uma olhadinha, né, com relação a isso. Olha o contrato de administração, de prestação de serviço, o proprietário, né, locador. O que está constando ali sobre a questão do aluguel, qual o valor que ele vai receber, se está constando como que ele está entregando o imóvel dele para aquela imobiliária, como, né, quais as obrigações daquela imobiliária, o direito dele com relação àquilo, a ficha do pretenso, né, locatário que vai estar querendo alugar o imóvel dele, se vai estar falando ali que a obrigação da imobiliária, por exemplo, analisar quanto a SPC e Serasa, se tem negativação, se tem algum histórico de processos, né, com relação àquela pessoa. Ou seja, tem vários trâmites analisar que a pessoa esses precisa considerar na hora de deixar o seu imóvel para alugar, e às vezes ela quer alugar por si própria e esquece que tem muitas questões legais e jurídicas que precisam ser analisadas, que aí na hora que acontece algum problema, esquece, ela não está resguardada muitas vezes, né? Exatamente. E principalmente também a exclusividade. Muitos assinam no escuro o contrato, né? Porque quando a imobiliária chega... Exclusividade com a imobiliária? Com a imobiliária, exatamente. Isso é bom ou é ruim? Isso é ruim? É ruim porque se a imobiliária, às vezes, não estiver fazendo o papel dela de divulgar o imóvel dele e chega uma outra pessoa querendo alugar, ele não pode. Ele tem que ficar preso àquela imobiliária, porque se ele quiser rescindir, ele tem que pagar uma multa. Normalmente, multas abusivas, né? Então, ele fica preso. Então, é bom estar atento a isso, para que não entre numa fria, né? Então, por isso que eu falei, olha a reputação desse imobiliário. Por exemplo, entendi essa questão da exclusividade, até porque é algo que a pessoa, às vezes, não observa, e o contrato é muito pequenininho, não tem ninguém para analisar, enfim... Então, fica aí a dica, mas qual é o primeiro passo para a pessoa alugar o imóvel? Quando ela vai alugar o imóvel, o que ela tem que fazer? Primeira coisa. Você fala o proprietário. Sim. Ou para deixar o imóvel... Tanto faz, né? Quem quer alugar e quem quer deixar para alugar, né? Que é o locador, e quem quer alugar, que é o locatário. Sim, então o proprietário, quando ele quer alugar, né? Tendo essas observações, atento que a gente já falou anteriormente, e ficar principalmente atento à vistoria, que ele tem que ter um laudo de vistoria fotografado de preferência, não entregar a chave do imóvel sem assinar o contrato de locação. Então, ou seja, se ele for administrar ou deixar no imobiliário para administrar, antes de entregar a chave do imóvel dele para alguém, que ele fique atento a essas informações que a gente falou anteriormente e assine o contrato primeiro. Né? Agora, com relação à pessoa que quer alugar. Então, quando ela for procurar um imóvel, que primeiro ela olha a vizinhança, é muito importante. Não se apresse aí o primeiro local que você... Tipo, nossa, eu amei esse prédio, eu amei esse apartamento, amei essa casa, mas e o resto? Exatamente. Você vai ficar ali durante um tempo, né? Que ocorre muito, né? Então, veja se a vizinhança é mais tranquila, se o pessoal é muito festeiro, porque tem muito problema. Porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Se você gosta de festa, às vezes não vai importar, mas se você não gosta muito, então se você não se atentar a isso... Tem que tocar atento a todos esses detalhes, né? E outra coisa, né? Quando for alugar, olha o imóvel, sabe? Liga a torneira ali, dá descarga, porque acontece muito problema do inquilino depois que aluga, esses problemas esses defeitos, na verdade, ficam ocultos. De encanação, parte elétrica, mas depois etc. eles vêm à tona e aí ninguém fica atento o quê? No contrato de locação. Então, ou seja, ele vai procurar uma imobiliária para alugar, vai entregar a documentação dele, vai analisar, mas olha primeiro o imóvel. Eu estou primeiro falando com ele, porque a primeira coisa que ele vai fazer é o quê? Ele vai olhar o imóvel, o inquilino, depois que a documentação é entregue para analisar. Então, olha essas coisinhas, esses detalhes, né? Procura a convenção do condomínio para saber quando que a taxa de condomínio teve alteração. Muita gente é surpreendida, aluga, fazendo já aquele planejamento financeiro de que, olha, eu vou pagar R$1.000 de aluguel, 200 de taxa de condomínio, IPTU R$100, aí alugou. Passou 2 meses, tem reajuste na taxa de condomínio. Infelizmente, eles não são orientados quanto a essa questão, mas lá no anúncio da imobiliária, bem pequenininho, está escrito, né, que as taxas de condomínio e IPTU poderão sofrer reajustes. E ninguém observa esses detalhes. Então, é bom conversar com o síndico, né, e se inteirar desses assuntos, para não sofrer depois sustos e não ter esses problemas. Quem tem cachorro, né, que é outro problema que acontece, perguntar como que é a vizinhança, se eles gostam de cachorro ou não. Agora, a gente teve recentemente, né, um julgado do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, falando que não pode mais ser proibido animais nos prédios. Mas, claro,
tem as ressalvas, né? Que não pode incomodar, tem que ter o bom senso, o cachorro também não pode ser um animal perigoso, né? Então, essas pessoas têm que ter certo cuidado. Andar com o cachorro com coleira, ter um cuidado de higienização com o animal. Então, ou seja, quando você vai alugar um imóvel, não é só você pegar e alugar o imóvel. Existe um contexto a ser considerado e que é muito importante, por isso, de você ter uma assessoria, né? E muito, muito. Porque ninguém olha esses detalhes, né? De medir os móveis. A gente está empolgado. Aí chega lá, só olha o lugar. Depois que assina o contrato, mas aqui minha geladeira não passa na porta, né? E eu quero rescindir o contrato. Esquece que o contrato, né, tem previsão de multa para rescisão. Então, assim, primeira coisa, olha esses detalhezinhos, né? E aí depois vai para a parte do contrato. E quando vai olhar a parte do contrato, fica atento com relação às penalidades, porque, infelizmente, Grazi, tem imobiliárias que colocam cláusulas abusivas, né? É lógico que existe uma autonomia da vontade, que, né, que tem os princípios que regem a teoria geral, né, do contrato e que também se aplica no contrato de locação, mas tem uma liberdade, mas essa liberdade é limitada, né? Então, é importante que fique atento, porque se você não olha isso aí e depois quer questionar, né, você também tem uma outra contrapartida, que a lei do inquilinato, aquelas obrigações que você adquiriu ali, a lei do inquilinato prevê a pacta subservanta, ou seja, que você colocou que o contrato ali, ele vai valer lei entre as partes. Então você não pode questionar, claro, se você também não estiver sendo abusivo, mas, por exemplo, às vezes você está assinando ali, está uma multa de 10%. Você vai querer questionar? Né? Você leu o contrato e assinou. A gente aplica hoje costumeiramente 10%, mas tem juízes que entendem que 20%. E se você não leu e assinou, saiba que a sua assinatura, ela comprova que você está aceitando. Você assinou, então você de alguma maneira está demonstrando a sua concordância ali com aquele papel, mesmo que você não saiba o que está escrito. Então, espere mais um pouquinho, temos muito papo ainda para poder seguir com esse assunto. Fica com a gente, vamos entrar no intervalo rapidinho.